Boa noite, eu sou a professora Esther, sou professora de Biologia, estou dando aula de suporte em Imunologia. Vamos começar a falar do processo de funcionamento da imunidade inata. Vamos lá. Os macrófagos e neutrófilos são células da imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para o padrão de reconhecimento, chamados PRRs. As PRRs reconhecem padrões moleculares presentes em micro-organismos e ausentes em eucariotos. É como se fosse... Vocês sabem como funciona a hierarquia da polícia. Cada parte da polícia funciona por uma determinada... foi designada por determinada função. Vou dar um exemplo bem idiota. PM. PM é como se fosse um responsável por fiscalizar e observar se tem alguma infração. O PM, quando identifica, a polícia militar, quando identifica um determinado, ou alguém leva essa pessoa para esse PM, ou essa PM identifica um determinado crime, a função dele é levar esse meliante para a delegacia, para que a Polícia Civil faça a investigação e, fazendo a investigação, faz o julgamento e condene e puna, segundo os rigores da lei, o bandido. O nosso corpo tem células que varrem todo o corpo, do couro cabeludo até a pontinha do dedo. Não é uma célula só que faz isso, são várias células que percorrem todo o nosso corpo para identificar se tem alguma célula que não é dela. Por que eles fazem isso? Porque se eles observarem que tem alguma célula não humana, essa célula pode ser potencialmente patogênica. Potencialmente patogênica é uma célula que pode causar doenças. Então, essas células apresentam PAMPs, que são estruturas que identificam se a célula é humana ou não. Esses PRRs é como se fosse um binóculo, tá? Imagine que a polícia está andando em um determinado local e usa um binóculo para ver mais longe se está acontecendo algum crime ou não. As células de defesa da imunidade inata, elas observam se tem alguma substância química nessa célula que ela não conhece, que é diferente da sua composição química do corpo da pessoa. Se eles perceberem que existe um padrão molecular que difere do padrão molecular do corpo humano, eles já identificam que aquela célula é patogênica. Então, o que elas fazem? Elas se ligam a essas células e destroem. Esses padrões moleculares são chamados de PAMPs e são reconhecidos pelos PRR dos macrófagos e neutrófilos. Por que estão falando macrófago e neutrófilo? Macrófago e neutrófilo são células que são da série branca, são células de defesa que são especializadas em destruir as células patogênicas, tá? Eu vou mandar depois um vídeo muito engraçadinho, que é um desenho animado, que é bem interessante, para vocês começarem a aprender sobre essa matéria, tá? Vou botar lá no grupo depois. Tem uma série na Netflix, Cell at Work, Células em Trabalho, que pode ajudar vocês também a aprender essa matéria. Só que vocês vão entender imunologia de um jeito completamente diferente do que é falado na matéria, tá? É como se você entrasse no seu corpo e visse seu corpo funcionando. Cada parte do corpo é uma célula que é representada por um personagem do desenho. Vocês vão ver que é muito interessante. Ó, como exemplo de PAMPs, podemos citar peptidoglicanas presentes na parede de bactéria, banana em polissacarídeo presente na parede celular de bactéria gram-negativa, monose, monossacarídeo também encontrado em bactérias. Esses padrões moleculares são reconhecidos como estranhos pelas células de imunidade inata. Cada micro-organismo, ou qualquer ser que possui uma estrutura de defesa, tá? Ninguém é jogado no mundo à sua própria sorte. Os seres vivos, eles eles desenvolvem um processo adaptativo, e esse processo adaptativo torna esses seres vivos mais fortes contra agentes externos para facilitar o processo de sobrevivência.
Até aí tudo bem? Eu estou correndo muito? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tiver falado alguma coisa que vocês não tenham entendido, pode colocar no chat a dúvida, tá bom? Beleza. Onde eu estava? Sim. Então, por exemplo, um vírus, ele não é considerado, não há um consenso entre os cientistas se o vírus é um ser vivo ou não. Por quê? Porque dentro do corpo ele usa o maquinário celular para poder desenvolver as suas estruturas. Ele usa o maquinário celular para se reproduzir. Mas fora do corpo de qualquer ser vivo, ele fica inerte. Ele só ativa seu metabolismo se entrar dentro do ser vivo. Existem vírus especializados em atacar vegetais, animais, tá? Até onde todo tipo de animal, todo tipo de ser vivo, todo tipo de vegetal pode ser predado ou parasitado por algum tipo de vírus, causando alguma doença. Até aí tudo bem. Os vírus que atacam os vegetais não são os vírus que atacam os seres humanos. O processo de reconhecimento e replicação do vírus é completamente diferente nas células de animais e de vegetais. Até onde eu sei, até onde eu tive acesso, nunca ouvi falar de vírus de vegetal que ataca ser vivo. Não causa a mesma doença, tá? E outra coisa, por que eu estou falando isso? Porque os pumps dos vírus, o padrão molecular externo do vírus, ele não ele é automaticamente reconhecido. Porém, quando ele está dentro da célula animal, o vírus da célula vegetal, quando entra na célula animal, ele não tem, a célula animal não tem o maquinário necessário para produzir, para promover o processo reprodutivo dele. Então, é como se ele dormisse dentro de um animal, o vírus de vegetal. A mesma coisa acontece com o vírus de animal. Se uma pessoa está gripada e espirra na sua planta, a planta vai morrer? Não, porque o maquinário celular da planta é completamente diferente do maquinário celular de um animal. Então, o vírus de animal não preda o vegetal e o vírus de vegetal não preda o animal, tá? O que eu estou falando isso? As PAMPs, ela identifica a superfície celular de um fungo, de uma bactéria, de um protozoário, ela identifica de um parasita, tá? Existe um grupo específico de enzimas que são liberadas para tentar destruir essas células. A barreira, a imunidade inata, está digitado errado ali, ela se apresenta em 4 tipos de barreiras. Barreira anatômica, a pele e as mucosas impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O nosso nariz, ele tem uma série de pelinhos. Você pode diminuir o pelo, porque fica realmente feio quando o nariz está com muito pelo. Mas você não pode tirar totalmente, porque esse pelo é como se fosse um filtro que retém os micróbios ou até insetos que tentam entrar no seu nariz. Que às vezes a pessoa tem um nariz largo e esse nariz largo permite que a pessoa respire com muita intensidade. Se estiver passando um inseto, entra no nariz, mas esse pelinho, ele impede que esse nariz... Impede não, ele reduz a capacidade de entrar nesse inseto. Dentro do nosso corpo existe uma outra estrutura na nosso sistema respiratório chamado traqueia. Essa traqueia também tem vários pelinhos para evitar que um patógeno ou qualquer ser maiorzinho, né? Por exemplo, um inseto, consiga penetrar no nosso pulmão. Isso é uma redução de danos, não é completamente uma isenção de danos, porque infelizmente a gente sabe de casos de algum inseto que já entrou no pulmão, mas dentro do pulmão é cheio de líquido e esse líquido acaba matando esse inseto.
Também a gente sabe de casos de pessoas que conseguem ingerir sementes e essa semente se aloja no pulmão, acaba brotando e a pessoa começa a passar mal e achar que está com câncer, mas na verdade é um processo inflamatório desencadeado nas células de defesa que estão no pulmão e acabam incistando aquele ser que não deveria estar ali para eliminar, tá? Todas as partes do nosso corpo possuem células de defesa. Tem células de defesa que atuam no pulmão, tem células de defesa que atuam no sistema respiratório como um todo, no sistema digestório, no intestino, tá? Barreira anatômica, pele e mucosa. O nosso corpo é todo protegido pela pele. Se a nossa pele está íntegra, sem ferida, o agente patogênico não consegue entrar. Mas quando a gente se corta, a gente abre uma porta enorme para que esse agente patogênico entre. Porém, a gente tem células de defesa que fazem a contenção para evitar a proliferação dessas células, ou agentes patogênicos dentro do nosso corpo, porque o vírus não é uma célula, né? Barreira físico-química. A temperatura é a capacidade de produzir febre, inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozimas, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e os eliminam. O que acontece? Nosso corpo possui uma temperatura ótima, que é entre 36,5 e 37. Se seu corpo chega a começar a aumentar a temperatura a partir de 38, já é considerado febre. Porque quanto mais alta é a temperatura do nosso corpo, menos íntegra é a estabilidade das proteínas. Proteína das células, ela é estável a 36,5, 37 graus. Como muitas das nossas células possuem uma quantidade de gordura, quanto maior a temperatura, mais facilmente a gordura se degrada, tá? Não só as nossas células, mas as células de todos os seres vivos possuem uma temperatura ótima. As bactérias não resistem acima de 39, 40 graus. E o nosso corpo, ao longo do processo evolutivo, já descobriu que, aumentando a temperatura, essas bactérias não resistem. Então, não resistindo, o nosso corpo consegue sobreviver. Já esse interferon e lisozina são substâncias que desaceleram o metabolismo. Desacelerando o metabolismo, você mata o patógeno de fome, tá? Porque o patógeno precisa que o nosso metabolismo esteja estável para que ele consiga tirar os nutrientes das células. Se o nosso metabolismo for desacelerado, as células não possuem os nutrientes necessários para que esse patógeno sobreviva, então esse patógeno também morre. Além da barreira físico-química, nós produzimos barreiras endocíticas, fagocitose e pinocitose. A fagocitose é o processo que o nosso corpo desenvolve para consumir, para comer, nhaque, todos os patógenos a nível celular. Se o patógeno for do tamanho de uma célula, o macrófago, ele é uma célula muito grande, capaz de comer esse patógeno. Dentro dele tem uma série de enzimas que são diferentes das defensinas, são enzimas próprias do patógeno que degradam esse patógeno, gerando nutrientes para essa célula. Às vezes, o patógeno não consegue ser eliminado totalmente pelo macrófago. Então, esse macrófago morre. Porém, quando o macrófago morre, ele também mata esse patógeno, tá? Quando o macrófago não consegue... e outra coisa, tem alguns micróbios que têm preferências pelos linfócitos. Eles usam o maquinário celular do linfócito, se disfarçam, vamos dizer assim, de linfócito, para que as outras células de defesa não possam predar ele. Mas a gente tem substâncias que conseguem identificar, depois de muito tempo, que aquele é um patógeno disfarçado. Então, começa o processo de inflamação. Já a pinocitose, falei da fagocitose, que é a digestão de partículas sólidas. Não são sólidas grandes, são
microsubstâncias. Já a pinocitose são substâncias bem menores, que a gente considera partículas líquidas, tá? E tem algumas partículas líquidas produzidas por patógenos que são digeridas por esse processo, tá? Barreira inflamatória. A inflamação traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobiana e moléculas fagocíticas. Essa barreira inflamatória é um processo de enzimas e de células que trabalham em conjunto para destruir esse patógeno. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Isso costuma cair na AP1, mas a gente vai estudar mais para frente. Eu vou falar um pouquinho da imunidade adaptativa. Estão envolvidos linfócitos T e B, as células do sistema imune que reconhecem o antígeno de forma bem específica. Ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de antígeno chamamos de repertório imunológico, ou, como foi estudado em microbiologia, repertório enzimático. São os anticorpos TCRs os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. O nosso corpo tem várias enzimas que reconhecem uma substância sendo nossa ou não. Quanto maior a diversidade do repertório imunológico ou repertório enzimático, mais eficiente é o sistema de defesa do nosso corpo. Esse sistema de defesa ajuda as nossas células a conseguir aprender a destruir o maior número de patógenos e gravar essa informação. De que forma? A gente consegue aprender, por exemplo, quando a gente toma uma vacina, essa vacina ensina as células como destruir o patógeno e elas aprendem essa informação. Da próxima vez que essa célula do nosso corpo entrar em contato com esse patógeno, ela já vai lembrar como é o processo de degradação desse patógeno e ativa esse processo para proteger o nosso corpo. Deixa eu ver aqui se vocês estão perguntando alguma coisa. Não, até agora não, né? Parece muita coisa, mas depois que vocês vão estudando e lendo o material que eu mandei lá no grupo, vocês vão conseguir correlacionar com o material do CEDERJ. Eu vou mandar daqui a pouco também o vídeo dessa animação, né? Sistemas do corpo e Cell at Work, para vocês pesquisarem. É muito gostosinho de estudar e vocês vão aprender melhor, vão correlacionar com a vida de vocês. O antígeno pode estimular, assim, antes dos linfócitos B e T específicos atuarem contra determinado antígeno, eles devem sofrer expansão clonal, que consiste em uma multiplicação sucessiva de modo a produzir células clones. Se uma coisa é boa, você tem que produzir em grande quantidade. Então, produzindo em grande quantidade, você garante que aquele organismo consegue defender as células do couro cabeludo até a pontinha do dedo do pé, para que aumente a quantidade de células de defesa e garanta uma imunidade mais eficiente. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócitos B. Cada tipo de clone possui imunoglobulina de apenas um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se epítopo, ou determinante antigênico. Epítopo é como se fosse a chave que cabe exatamente numa determinada fechadura para abrir. Esse epítopo é o local da atuação do linfócito. É o local que o linfócito interage com o patógeno, desencadeando o processo de destruição do mesmo. A gente vai estudar mais para frente o processo de opsonização. Esse processo de opsonização é o contato direto com o antígeno e destruição dele. Órgãos linfóides primários e secundários. Isso aqui cai sempre na P1. São responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune. Linfóide primário, medula e timo. A medula óssea está dentro do nosso osso. O timo é um órgão que está no meio do nosso peito, tá? E ele perde a função com 10, 12 anos. O nosso corpo começa a produzir mais células pela medula óssea. Esse timo é uma estratégia de defesa do corpo contra agentes externos. Por isso, mas ele não é tão eficiente, ele é fraquinho. Por isso que é muito comum ter crianças com leucemia
E porque esse timo não é tão eficiente no processo de defesa. Órgãos linfóides secundários. Linfonodo, onde inicia a resposta imune adaptativa. Linfóide, sistema linfático, responsável pela condução dos antígenos capturados até o linfonodo. Baço, faz a eliminação de célula lesada e velha. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Vamos dizer que você tem uma problema no baço. O intestino substitui o baço nesse processo de eliminação, tá? O linfonodo, por exemplo, quando a gente, não sei se vocês já tiveram cachumba. Os linfonodos aliás, outro exemplo mais prático do que cachumba, porque tem muita gente que não tem cachumba, ainda mais hoje em dia. Eu tenho 37 anos, então na minha época, quem tem até 40 anos provavelmente sofreu cachumba. Quem tem menos de 25 anos provavelmente nunca deve ter nem conhecido alguém com cachumba, porque é uma doença muito poucamente divulgada, porque as pessoas já desenvolveram imunidade e não tem mais uma transmissão facilmente, né? Então, o que acontece? Abaixo das orelhas, nas axilas e nas virilhas, existem os linfonodos. Quando o nosso corpo está enfrentando um patógeno, ele inicia um processo inflamatório. Esse processo inflamatório carreia, vamos dizer, transporta esse patógeno para o linfonodo, onde as células de defesa atuam mais facilmente e destroem. Quando as células de defesa destroem começam a lutar ativamente contra esse patógeno, esse linfonodo começa a crescer e inchar, formando uma coisa chamada íngua. Dentro dessa íngua, forma um líquido que é resultado do processo inflamatório. O sistema linfático é um sistema circulatório alternativo, que é como se fosse uma estratégia que o nosso corpo desenvolveu para cortar caminho e conseguir chegar mais rápido ao local da infecção. Às vezes ele consegue transferir, as células de defesa conseguem passar entre as fibras, vamos dizer assim, dos vasos sanguíneos, mas ele corta caminho pelo sistema linfático. Baço, como eu falei anteriormente, é a estrutura do nosso corpo que elimina as células velhas e também elimina as bactérias que não foram totalmente consumidas pelos macrófagos, tá? Quando a pessoa não tem baço, quem faz esse trabalho é o intestino. Gente, como eu falei para vocês no começo da aula, eu vou dividir a matéria de hoje e na quarta-feira começo com o processo inflamatório. Eu vou dar outros exemplos, não vou ficar parada só nessa parte aqui, porque essa parte aqui é muito resumida. Eu acredito que vocês não vão aprender tanto sobre a matéria com essa parte aqui. Depois de 9 horas, quando for mais ou menos 9h30, 9h40, eu vou mandar, até 10 horas, eu vou mandar o link dessa aula, para vocês revisarem, e depois disso também vou mandar um exercício que eu vou comentar com vocês na quarta-feira, tá? Agora eu vou encerrar a aula, mas eu vou parar aqui a apresentação. E eu vou dar aula de bioquímica. E muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Obrigada, Esté. Boa noite.